Nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês sobre fundos imobiliários para investir agora, nesse momento em que há uma perspectiva de mudança de mercado para os próximos meses e para os próximos anos. E quem aproveitou aí a queda dos fundos imobiliários desde dezembro do ano passado, comprou barato, está rindo à toa. Mas ainda temos oportunidades, eu vou mostrar para vocês aqui 4 fundos imobiliários de segmentos distintos para que você aí possa fazer os seus estudos e quem sabe colocar na sua carteira esses fundos imobiliários, ou se você já é cotista, assim como eu sou, de continuar comprando, aproveitando aí essa queda, porque nós temos, entre aspas assim, né, se é que a gente pode dizer dessa forma, boas notícias para os fundos imobiliários. Então já aproveita aí, ó, se inscreve no canal, deixa seu like que esse vídeo aqui é muito importante e também ajuda a eu saber se esse tipo de conteúdo te agrada para eu poder trazer cada vez mais vídeos aqui para vocês de forma gratuita, beleza? Vamos observar aqui primeiro o IFIX, né? O IFIX que é o índice de fundos imobiliários, ó, nos últimos 5 meses acumula aí uma alta de 0,35%, no último mês 1,73%, nos últimos 6 meses já acumula uma alta de 12,32%. Então a gente vê aí que os fundos imobiliários eles estão em recuperação, pelo menos, né? Observando aí o índice IFIX. Isso se deve também pela questão das expectativas do mercado. Se a gente olhar aqui, por exemplo, né, o Boletim Focus, que é um relatório emitido pelo Banco Central do Brasil, você pode colocar na internet e você baixa esse relatório. Veja que a perspectiva para 2026 é uma Selic perto ali de 12,5%. Tá vendo? Ó? 2,25% a menos do que nós estamos neste momento, que é de 14,75%. Para 2027 já existe uma expectativa de uma Selic para 10,5%. E 2028, uma Selic para 10%. Isso é uma expectativa do mercado. Isso não significa que isso aqui vai se concretizar. Mas fato é que com essas expectativas já começa a ser precificado no mercado. Ou seja, os fundos imobiliários já começam a responder a essa expectativa de fim do ciclo de alta da Selic. Lembra que nós estamos num ciclo de alta da Selic. Faz muito tempo que ela vem subindo. 10,5%, 11,25%, 11,75%, 12%, 13%, 14,75%, e é muito provável que essa Selic se mantenha na próxima reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Nesse sentido, então, ainda temos oportunidades nos fundos imobiliários se a gente olhar os principais indicadores, como por exemplo o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que mostra para a gente se um fundo imobiliário ele está abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, se você está comprando ele por menos do que ele realmente vale, no seu preço justo, quando ele está igual a 1, ou seja, você está comprando exatamente pelo preço que ele vale, ou se ele está caro, né, com um PVP acima de 1, mostrando que você está comprando aquele fundo imobiliário acima do que ele realmente vale naquele momento precificado pelo mercado. Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês somente fundos imobiliários que estão descontados, com o PVP, como você pode ver aqui, ó, abaixo de 1. E eu já começo falando sobre o GGRC11, que é um fundo imobiliário de logística. Olha só que interessante. Ele é um fundo que ele é base 10, ele custa em torno de R$10. Nesse momento ele está custando R$10,01. Ele entregou um dividend yield de 11,45% nos últimos 12 meses. Ele paga bons dividendos. Eu sou cotista do GGRC11, está com 10% de desconto, né? Um PVP de 0,9. A cota dele atualmente está em R$11,23 no seu valor patrimonial e você está comprando aí por R$10,01. Né? Então tem um desconto bem bacana aí. Uma liquidez que passa os 3 milhões de reais por dia. Isso mostra que é um fundo imobiliário fácil de comprar e fácil de vender. E uma variação de 1,31% nos últimos 12 meses. Mas se a gente pegar aqui nos últimos 6 meses, ó, ele saiu de uma cota de aproximadamente R$ 9,30 e já está aí num valor de R$10 aproximadamente. É um fundo que tem uma vacância também bem pequena, né? 1,4%, mostrando que 98,6% dos imóveis deste fundo imobiliário estão ocupados. Apenas 1,4% vago, né? Vacância de 1,4%. Olhando os dividendos dos últimos 5 anos, ó, 11,97%. Então ele tem uma solidez aí de entrega de dividendos. Atualmente está em 11,45%. E se a gente olhar de forma absoluta, veja que o GGRC11 ele vem entregando aí 10 centavos por cota desde outubro de 2024. E se mantém aí, né? Outubro, novembro, até em junho, que já está provisionado de pagar 10 centavos por cota. A lista dos imóveis também é interessante, né? Tanto na sua distribuição geográfica quanto na sua quantidade de imóveis. Veja que são 5 galpões logísticos, né, ou centros logísticos em São Paulo, 4 no Paraná,
3 em Goiás, 2 em Minas Gerais, um imóvel no estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina, totalizando 20 imóveis neste portfólio. Por que é importante a gente olhar tanto a questão da qualidade dos imóveis, né, onde eles estão localizados? Aqui nós temos 20% dos imóveis localizados no estado de São Paulo, né, que é o maior centro logístico do Brasil, mas veja que ele tem boa distribuição geográfica, né, ele está em vários estados do Brasil. E não é apenas 1, 2, 3 ou 5 galpões logísticos, são 20. Então vamos supor que aconteça alguma coisa com o galpão logístico do estado do Pernambuco. Nós temos 19 galpões logísticos ainda que estão dentro desse portfólio que consegue segurar aí a barra, por exemplo, se algum inquilino sair, ou se até, por exemplo, acontecer algum desastre natural, né, como uma enchente, algo do tipo, um incêndio, né, sempre tem como aí se segurar porque o portfólio ele é bem vasto. Agora vamos para o segmento de lajes corporativas, né, o segmento de escritórios que está apanhando bastante ainda, mas parece que vem aí uma recuperação também desse segmento, com as pessoas voltando aí aos trabalhos presenciais, então tem muita discussão também nessa área, né? Fato é que o HGRE11 ele chegou a custar menos de R$100, eu lembro disso porque eu sou cotista do HGRE11. Se a gente olhar aqui, ó, em dezembro de 2024 ele chegou a custar R$92 e agora ele já está custando R$114,84. O HGRE11 entregou 9,23% de dividendos nos últimos 12 meses e lembrando, né, pessoal, os dividendos de fundos imobiliários por enquanto são isentos de imposto de renda. Um PVP de 0,73, bem descontado, né? 27% de desconto. O valor patrimonial da cota é de 154,27 e ele está custando 114, então ele está bem descontado, hein? Uma liquidez de 1,62 milhão de reais e uma variação aí positiva de 5,22% nos últimos 12 meses. Vamos colocar um gráfico aqui para 6 meses, ó, para a gente começar a pegar, né, desde aquela época de queda de dezembro ali, já que estamos em junho de 2025, ele estava lá na casa, né, de 92, ele chegou até custar 89, ó, no dia 5 de dezembro, R$89. Eu lembro que eu fiz vídeo disso aqui, na época, eu fiz vídeo, pois é, e agora ele já está custando 114 e mesmo assim ele está bem longe do seu valor patrimonial. Uma vacância de 13,8%, aí é uma atenção, né, porque a vacância é um pouco maior, devido também ao estilo do segmento, né, que é um segmento de lajes corporativas, então é sempre bom ficar atento. O fato é que é um fundo imobiliário bastante interessante. Quanto aos seus dividendos, a entrega nos últimos 5 meses é bem parecido com a atual, né, na casa ali de 9%, e olhando os últimos 5 anos de forma absoluta, ele vem entregando aí padrãozinho 78 centavos. Agora ele deu um salto que eu gostei bastante, a partir de janeiro de 2025 ele começou a pagar 85 centavos por cota e vem mantendo aí esses 85 centavos por cota. Tá bem interessante, eu sou cotista, venho recebendo. Lista de imóveis, olha só, 12 em São Paulo, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 no Rio de Janeiro, totalizando 15. Nesse caso aqui, devido ao segmento, né, o estado de São Paulo acaba se destacando por ser aí detentora das grandes lajes corporativas, né, o estado de São Paulo. Então, o HGRE11 está bem localizado e os imóveis também são muito bons, que pertencem aí a este fundo imobiliário. Então, fica aí para você estudar também o HGRE11. O número 3 aqui é o XPML11, um fundo de shopping center. Eu também gosto bastante desse segmento. Nesse momento, o XPML11 está custando R$103,84, mas está descontado, né? Está com PVP 0,89, então tem 11% de desconto aí, 10,6% entregou de dividendo, é muito bom para um fundo de tijolo, né? E uma liquidez aí que quase chega em 12 milhões de reais por dia, pessoal. Então é muito bom realmente aqui em termos de liquidez o XPML11. É fácil de você comprar, é fácil de você vender. Uma variação de 1,84% nos últimos 12 meses. Vamos pegar um gráfico de 6 meses? Olha só, tivemos ali o XPML11 custando na casa de R$86 e agora está 103, sendo que o valor patrimonial é de 117,39. O XPML11 ele tem uma vacância de 4,5%, então ele está bem controlado também aí, ó. Mais de 95% dos imóveis, né, dos shopping centers estão alugados, né, tem inquilinos, está gerando receita e essa receita vem para nós cotistas. Pegando aqui nos últimos 5 anos, ó, o XPML11 entregou 9,12% de dividendo e agora está em 10,6%, então ele teve uma pequena alta aí. Nos últimos 5 anos ele vem entregando bonitinho aí, né, os seus dividendos, para ser mais específico, desde maio de 2024, então há mais de um ano que o XPML11 entrega 92 centavos por cota. Então ele está bem estabilizado, já há mais de um ano que ele entrega o mesmo dividendo. Por isso que é legal você comprar as cotas abaixo do valor patrimonial, quando estão descontadas. Porque se o valor continua sendo o mesmo de dividendo, se você compra a cota mais barato, você tem aí uma porcentagem, né, de dividendos
maior, né? O seu yield on cost acaba sendo maior. Vamos ver os shopping centers, olha só, 11 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas e também na Bahia, 1 no Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Então nós temos aqui 15, 17, 19, 20, 23 shopping centers. Mesma coisa que eu falei dos outros fundos imobiliários, né? Bastante imóveis, ou seja, quantitativamente falando é interessante, porque tem bastante imóveis, bastante shoppings nesse caso aqui, e bem distribuído, né? Em bastante estados do Brasil, mais concentrado um pouco em São Paulo, mas tudo bem, né? São Paulo é o grande centro comercial aí, então até bom, né? Ter shopping centers na região de São Paulo, mas também tem aí em outros estados, né? E é interessante que, por exemplo, ó, ele se encontra nas regiões brasileiras, né? De forma distinta. Tem Sudeste, tem também o Nordeste, o Sul, o Norte. Então é bem interessante aí o XPML11. E para fechar nossa lista aqui, o GARI11, que ele é híbrido. Ele investe parte em galpões logísticos, parte também em renda urbana. O GARI11, ele está custando nesse momento R$ 8,78, entregou um dividendo de quase 12% livre de imposto. Para um fundo de tijolo isso aqui é maravilhoso, um PVP de 0,97, então ele está descontado, não está tão descontado quanto os outros, mas ele está descontado, uma liquidez de 4,59 milhões de reais por dia e uma variação de 9,51% nos últimos 12 meses. Nos últimos 6 meses, a gente pegar um gráfico aqui ajustado, olha só, o GARI11 chegou a custar na casa dos R$ 7,72, chegou a custar até R$ 7,44 aqui, ó, e hoje está custando já R$ 8,78. O valor da cota de fato, né, patrimonial é 9,5, 0% de vacância, ou seja, está tudo ocupado. O GARI11, todo ele tem inquilino, ou seja, todos os seus imóveis estão ocupados. Quanto aos dividendos, né, nos últimos 5 anos, 13,75%, atualmente está em 11,91%, reduziu um pouquinho aí a sua entrega de dividendos, mas tudo bem. De forma absoluta, o GARI11, olha só, padrãozinho, hein? Deu uma subidinha aqui em fevereiro de 24 e se manteve na casa dos 9 centavos por cota até dezembro de 2024, e quando entrou 2025, ele caiu para 8 centavos, mas também se mantém de forma estável. 8 centavos por cota. A lista de imóveis também é muito boa, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa, né? Ou seja, na distribuição geográfica. Temos 8 em São Paulo, 4 na Bahia, 2 no Rio Grande do Sul, na Paraíba, Lagoas, Distrito Federal e também no Rio de Janeiro, e 1 imóvel no Pernambuco, Maranhão e Goiás. Totalizando, ó, 8, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. 25 imóveis pertencentes ao GARI11. Então ele está bem distribuído também aí em relação aos estados, né, às regiões. A quantidade é bacana, também vem se mostrando um fundo imobiliário bastante interessante. Agora, se você realmente quer aprender a montar uma carteira bem estruturada de acordo com o seu objetivo, ou fazer uma análise da sua carteira, caso você já tenha montado uma, mas está em dúvida se realmente essa carteira é muito boa, é promissora, vai me trazer rendimentos, vai me trazer lucros e a minha liberdade financeira, o que eu vou te sugerir é você fazer a nossa consultoria gratuita. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela aí, ou clicar no primeiro link na descrição desse vídeo para você preencher o formulário com algumas perguntinhas para a gente te conhecer e para que um dos nossos consultores entre em contato com você para fazer uma análise da sua carteira, para te dar orientações, para conversar com você acerca dos seus objetivos, ou seja, uma conversa personalizada pensada na sua realidade. É totalmente gratuita, pessoal. É presente meu aqui do canal Ninja Invest. É só você acessar o QR Code ou clicar no primeiro link na descrição. Aproveite que eu tenho certeza absoluta que essa conversa vai mudar a forma como você vê os seus investimentos. E agora eu quero saber de você, né, Ninja? Você tem algum desses fundos imobiliários que eu mostrei aqui para vocês hoje? Ou tem algum fundo imobiliário que você gostaria que eu comentasse mais nos próximos vídeos? Que eu fizesse análise mais aprofundada mostrando os indicadores? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar, que isso é muito importante para a gente continuar em busca da nossa liberdade financeira. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!